Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que eu não vou voltar a trabalhar no restaurante, que era o meu trabalho, né, que reabrirá agora dia 4 de julho. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Bom, basicamente eu não vou voltar mais para o restaurante porque eu consegui um novo trabalho. Pra quem não assistiu ainda meus vídeos, tem uma playlist aqui falando só sobre trabalho, vou deixar o card aqui em cima, que eu contei o que eu fazia, como que eu consegui esse trabalho. E até muitas pessoas comentaram, né, na época que era um trabalho muito puxado, que elas já tinham feito teste, já tinham tentado trabalhar em restaurantes aqui em Londres e não tinham conseguido. Tem gente que conseguiu ficar um dia, tem gente que ficou uma semana e falou, não dá pra mim, é muito pesado. E realmente, gente, é um trabalho bem puxado, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que ser grata às oportunidades. E também, como eu falei, quando a gente não fala o inglês, não tem um nível tão bom, a gente tem que pegar esse tipo de trabalho mais pesado mesmo, né? Quando a gente chega aqui, não tem jeito. Então, quem está vindo pra cá agora, venha preparado. Assim que eu cheguei, eu abracei esse trabalho com toda a dedicação. E assim, eu super sou grata pela oportunidade, né? Porque foi ele que abriu a minha primeira porta, meu primeiro contrato. Através dele que nós conseguimos passar aí todos esses meses, tiramos férias, conseguimos fazer várias coisas. Então eu acho que a gente tem que ser grato. E também, uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que aprender, não aprender, a gente tem que saber qual o momento certo de começar e terminar alguma coisa. Então esse ciclo, né, de trabalho no restaurante, pra mim, não dá mais, meu ciclo agora acabou. É óbvio, eu não vou cuspir no prato que eu comi, como eu já falei várias vezes, a gente tem que ser grato. Mas quando você chega aqui, é uma coisa que você não pode ficar acomodado. Comecei a perceber que eu estava ficando sobrecarregada, eu estava acumulando várias funções. A gerente até conversou comigo, falou que era um restaurante pequeno, por isso que eu estava com tantas funções assim, que talvez no futuro, quem sabe, um dia, eles iriam contratar mais uma pessoa para me ajudar. Porém, não ficou nada claro, nada decidido. E assim, realmente, tinham dias que o movimento era menor, tipo de terça e domingo, era bem mais tranquilo. E eu conseguia dar conta de tudo. Só que tinha alguns dias que era busy, né? Como a gente fala aqui, que era uma loucura. Então eu tinha que fazer tudo. Além de, como eu já expliquei lá, reposição, limpeza, fecha o restaurante, deixar tudo bonitinho, limpo. Pro outro dia, preparar salada, fazer decoração. Então, assim, eu não estava conseguindo dar conta nesses dias tão busy. Porque pelo menos em todos os restaurantes dessa rede, né, sempre tem outro funcionário ajudando também na cozinha, não só duas pessoas, como era lá o caso. Geralmente eles têm uma pessoa específica só para lavar a louça e fazer a limpeza. Mas, né, tudo bem. Eu percebi que, conforme a conversa que a gente teve, eu percebi que não iria mudar. Queria continuar assim sobrecarregado. Apesar desse acúmulo de funções, não é que estava ruim, sabe? Eu tinha a parte boa de estar trabalhando junto com o Renan, querendo ou não, né? Era uma coisa boa. A gente conseguia folgar no mesmo dia. A gente estava voltando praticamente todos os dias juntos. Ainda mais agora que a gente comprou o carro, então a gente voltava para casa junto. Tinha a mesma rotina. Então esse era o lado bom. Tinha também a questão que a gente podia almoçar e jantar lá, então a gente economizava bastante com o supermercado. Os brasileiros lá, a gente se dava super bem, era um ambiente divertido. Eu trabalhava na cozinha com uma espanhola. Tinha uns garçons que tinham uns britânicos, tinha um garçom grego. O menino do barman que depois acabou saindo também era da Grécia. E tinha as gerentes lá, que era uma da Polônia e uma da Hungria. Então eu tinha esse contato com outras culturas, eu consegui treinar o meu inglês, eu aprendi várias coisas. Tudo é válido, né? Acho que todas as experiências são válidas. Mas chegou um ponto que eu coloquei assim na ponta do lápis os prós e os contras e eu vi que eu poderia procurar alguma coisa assim melhor. Então não é que estava ruim, mas eu vi que poderia ficar um pouco melhor. Então eu não quis me acomodar e aí por isso eu comecei a procurar outras coisas. E pesquisando bastante na internet, vendo relatos de pessoas que trabalham aqui, que moram aqui há mais tempo, eu vi que tem outros trabalhos mais tranquilos entre aspas, né? Porque a gente sempre trabalha bastante aqui, mas assim, que não exigiria de mim tanta acumulação de função, tantas horas lá em pé, e até que pagariam mais ou até mesmo a mesma coisa. Então eu comecei a procurar trabalho no mês de fevereiro mesmo, porém aí logo depois entrou a pandemia. A gente tinha conseguido até marcar 2 entrevistas, aí uma foi cancelada, né? A pessoa me ligou e disse que eles não me precisar no momento, por conta que o movimento estava muito fraco e tudo mais. E na outra eu ia lá numa quarta-feira pela manhã, e na quarta-feira mesmo eu estava saindo de casa, a pessoa me ligou e falou que ela estava super doente com sintomas do corona,
que ela não iria trabalhar, não ia ter como me receber, e que a outra pessoa que trabalhava lá no lugar, que poderia, né, fazer a entrevista comigo, o teste, também estava com os mesmos sintomas. Então, imagina, gente, eu fiquei super preocupada, né? Eu falei, bom, não é uma época agora para se procurar trabalho. Eu vi que realmente as coisas estavam bem difíceis, né? Imagina se eu vou lá um dia antes, por exemplo, dessa situação, elas não estariam com sintoma, mas poderia até ter passado para mim. Mas então aí entrou o corona, veio tudo isso, tudo ficou fechado. Eu tava sempre dando uma olhadinha nos aplicativos de vagas, vou deixar o nome dos aplicativos aqui na tela. E assim, nessa época mesmo, nesses meses de março, abril, maio, não tinha vaga, gente. Não tinha, tava tudo parado, a questão das contratações. Tinham vagas para trabalhar no supermercado, eles estavam precisando muito na parte de estoque, principalmente reposição, e para limpeza de hospital e o pessoal que trabalha com hospital, né, enfermeiras, essa área aí da saúde. Então tava numa situação muito diferente de quando a gente chegou, que tinha oportunidade de trabalho, né, para tudo quanto é canto. E aí, quando entrou o mês de junho, eu comecei a receber notificações dos aplicativos. Aí eu fui percebendo, né, que tinham mais vagas aí sendo abertas. E aí, logo após o dia 10 de junho, assim, eu vi que deslanchou, tinham muitas vagas nesses aplicativos, né, pelo menos. Eu me candidatei para uma vaga na sexta-feira e na segunda-feira, pela manhã, uma pessoa já me ligou. Então eu fiz uma entrevista em inglês, falando que ela tinha visto meu perfil, se eu tinha interesse na vaga e tudo mais. E aí eu falei que tinha sim. Ela pediu para no mesmo dia eu comparecer, né, até o escritório para fazer uma outra entrevista presencialmente e já para fazer um teste. Fui lá no mesmo dia, né, fazer esse teste, essa entrevista. A entrevista aqui que eles falam, na verdade, é basicamente isso. Você quer trabalhar? Sim. O salário é tanto, você vai fazer isso, isso, isso. Onde você mora, vai ficar bom pra você, a distância é isso e aquilo. Tipo, basicamente eles explicam o que é o trabalho, perguntam se você tem interesse e informam o salário. Pelo menos essa que eu fiz, né? Não teve aquele monte de perguntas sobre minhas experiências, não teve nada. Aí já comecei na quarta-feira. E aí, sobre o que é o meu trabalho, o que eu vou fazer, tudo direitinho, eu vou ter que deixar para um outro vídeo para não ficar muito grande. Então, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho de notificação. E aí, o próximo vídeo pretendo postar já amanhã. Aí eu conto pra vocês o que é o meu trabalho, o que eu estou fazendo lá, se eu estou gostando ou não. Já faz um tempo, mas eu gosto assim, eu aprendi uma coisa na minha vida, sabe? Eu prefiro colocar aqui pra vocês depois que tudo deu certo. Por algumas experiências já que eu passei, então não foi assim, tem uma entrevista, já vou jogar lá no Instagram falar pra todo mundo. Eu aprendi com experiências mesmo da minha vida, eu acho que é melhor pra mim, assim, contar aqui em público, né, depois que tudo deu certo. Então eu fiz o teste, comecei a trabalhar, assinei o contrato, deu tudo certinho, já trabalhei um período, recebi os salários. E aí agora eu posso dividir e compartilhar com vocês. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!